No episódio de hoje, vamos explorar 5 ataques devastadores durante safaris, todos registrados por câmeras. Começamos com a primeira história, onde o desejo de uma mulher por uma foto perfeita custou tudo o que ela tinha. Número 1. O erro fatal de Ellen na savana queniana. No verão de 15 de agosto de 2017, as condições de safari estavam perfeitas na Masai Mara, no Quênia. As vastas planícies douradas se estendiam sem fim sob o sol escaldante. Para Ellen Rodrigues, uma diretora de escola de 42 anos de Phoenix, não era apenas mais uma viagem de férias. Era a realização de um sonho que ela e o marido economizaram durante 3 anos para viver. Eles estavam comemorando seu 20º aniversário de casamento, e seu marido estava determinado a registrar cada momento com uma filmadora portátil. O casal era perfeito para uma aventura africana, ambos apaixonados por natureza e que passaram meses planejando essa experiência única. Mas o que o marido de Ellen filmou naquele dia acabaria sendo usado como evidência em uma investigação trágica. O guia experiente posicionou o veículo a cerca de 30 metros de um grupo de leões que descansava sob uma árvore de acácias. Ele já conduzia safaris havia 15 anos e sabia exatamente qual era a distância ideal para fotografar sem comprometer a segurança. Mas nem o guia mais preparado consegue controlar o comportamento humano quando a busca pela foto perfeita domina a razão. Leões africanos são predadores de topo, podendo pesar até 190 quilos e atingir velocidades de 56 km por hora. Machos são extremamente territoriais e agressivos, principalmente quando estão protegendo seu grupo. Suas mandíbulas têm uma força de mordida de mais de 300 quilos por polegada quadrada, e suas garras afiadas podem chegar a 7,5 centímetros de comprimento. Ellen estava tirando fotos sentada quando notou que seu marido tinha dificuldades para conseguir boas imagens por cima das laterais do veículo. Apesar dos repetidos avisos do guia de que os passageiros deviam permanecer sentados o tempo todo, Ellen tomou uma decisão que lhe custaria a vida. Ela se levantou lentamente, segurando na barra de proteção para apoio, posicionando-se para o que achava que seria a foto perfeita do seu aniversário de casamento. O guia imediatamente começou a falar com firmeza, pedindo que ela se sentasse. Mas Ellen já estava inclinada para fora do veículo, totalmente envolvida pela empolgação de capturar a beleza da savana. Seu marido continuava filmando, sem perceber que estava prestes a registrar o momento mais horrível de sua vida. Foi então que tudo saiu do controle. A filmagem mostra o leão macho levantando a cabeça ao perceber o movimento e o som de Ellen mudando de posição. O enorme felino ficou de pé, atento ao que considerava uma perturbação incomum. Ellen finalmente percebeu o perigo e entrou em pânico, deu um passo em falso e caiu da lateral do veículo. Ela caiu pesadamente no chão, a poucos metros do agora alerta leão. O barulho repentino e o movimento ativaram o instinto defensivo do animal. Em questão de segundos, o leão percorreu a curta distância até ela. A câmera capturou o impacto do ataque. O enorme predador se lançando sobre Ellen, antes da filmagem se tornar caótica, com o marido em pânico esquecendo que ainda estava gravando. Mesmo com as imagens tremidas, é possível ouvir o guia acelerando o motor e buzinando desesperadamente. Ele seguiu o protocolo correto, dirigindo o veículo em direção ao leão e fazendo o máximo de barulho possível para afugentá-lo. O barulho conseguiu afastar o animal, que recuou para junto do grupo. Mas o estrago já estava feito. Um helicóptero médico foi acionado da pista de pouso mais próxima e chegou em 40 minutos. Ellen foi levada em estado crítico ao hospital de Nairobi, onde passou por uma cirurgia de emergência para tentar reparar os ferimentos graves no pescoço e ombros. Apesar dos esforços, ela não resistiu à perda massiva de sangue e às complicações do trauma,
falecendo 6 horas após o ataque. A investigação revelou que Ellen havia violado diversos protocolos de segurança ao se levantar e inclinar-se para fora da área de proteção do veículo. As imagens registradas pelo marido foram usadas como evidência no processo de análise do incidente. A celebração de aniversário do casal se transformou em um pesadelo que assombraria o marido sobrevivente para sempre. A gravação, que deveria guardar memórias felizes, acabou se tornando material de treinamento para operadores de safari. Mas o encontro de Ellen com um leão africano não foi o único ataque registrado por câmeras durante experiências turísticas na natureza selvagem. Número 2. A tragédia de Anthony no safari a pé. Em 22 de março de 2015, o clima estava perfeito no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Para Anthony Smith, um cinegrafista freelancer de 31 anos de Manchester, era a chance que poderia lançar sua carreira. Ele havia convencido sua produtora a financiar uma viagem de pesquisa para um documentário sobre elefantes. Anthony era apaixonado por seu trabalho e já havia passado 2 anos produzindo documentários na Europa. Mas esta era sua primeira missão importante no continente africano, com equipamentos profissionais avaliados em mais de 15 mil libras esterlinas. Seu objetivo era ousado: capturar imagens íntimas do comportamento de elefantes, algo que só poderia ser feito a pé. O grupo de safari a pé incluía 8 turistas, 2 guardas armados e um rastreador local que conhecia os antigos caminhos dos elefantes como a palma da mão. Eles já estavam seguindo rastros frescos havia mais de 2 horas, caminhando silenciosamente por uma floresta densa, onde elefantes machos costumam buscar sombra nas horas mais quentes do dia. Durante o briefing ao amanhecer, o guia deixou claro: elefantes são os animais mais perigosos para os humanos na natureza africana. Ele destacou especialmente os machos solitários, imprevisíveis e agressivos, e frisou a importância absoluta de silêncio e imobilidade ao observá-los. Os elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres do planeta. Um macho adulto pode pesar até 6.000 quilos e ultrapassar 4 metros de altura no ombro. Além disso, tem inteligência impressionante e estruturas sociais complexas. Mas os machos solitários são extremamente sensíveis a sons e vibrações. Detectam movimentações no solo a quilômetros de distância. Se um elefante decidir que você representa ameaça, você tem segundos de vida. O rastreador avistou um enorme macho se alimentando a cerca de 50 metros, parcialmente oculto por árvores. O guia instruiu o grupo a ficar absolutamente quieto. Anthony continuava filmando com sua câmera portátil, registrando a aproximação do grupo e o comportamento pacífico do elefante. Mas, ignorando as ordens claras do guia, ele tomou uma decisão fatal. Avançou alguns passos para conseguir um ângulo melhor. Movido pela ambição, Anthony acabou tropeçando ao prender sua câmera em um galho baixo. Ao cair, seu equipamento auxiliar caiu com um estrondo, rompendo o silêncio da floresta. O som alto assustou o elefante, que imediatamente entrou em estado de alerta. Suas enormes orelhas se abriram e ele começou a farejar o ar. O que veio a seguir foi tão rápido quanto devastador. O elefante iniciou uma primeira investida, uma carga de intimidação, cobrindo metade da distância antes de parar bruscamente. Os guias gritaram ordens tentando mover o grupo para longe, preparando suas armas. Mas quando o grupo hesitou e o risco persistiu, o elefante decidiu atacar de verdade. Outros turistas capturaram trechos do caos que se seguiu. A enorme figura avançando com fúria, gritos, correria. A câmera registrou o início do ataque, antes de ficar completamente desorientada. O som ensurdecedor de 6 toneladas de fúria ecoou enquanto o elefante atingia Anthony com força brutal, derrubando-o no impacto. O animal pisoteou seu peito e abdômen com uma das patas dianteiras, causando trauma interno catastrófico. Apesar dos tiros de advertência, já era tarde. Anthony morreu instantes depois,
sem recuperar a consciência. A investigação concluiu que ele violou protocolos básicos de segurança ao sair da formação e fazer barulho. As poucas imagens capturadas por outros turistas foram analisadas como evidência e resultaram em regras mais rígidas para esse tipo de safari, incluindo novos termos nos contratos reconhecendo o risco extremo do contato direto com a fauna. A produtora de Anthony usou o caso para criar treinamentos de segurança mais rígidos para equipes que lidam com animais selvagens. Mas a sua morte foi um lembrete cruel. Na savana africana, um único erro pode ser fatal. Outros membros do grupo precisaram de acompanhamento psicológico ao voltar para casa, tamanha a carga emocional do que presenciaram. Mas a tragédia do safari a pé não foi o único episódio em que uma câmera captou as consequências letais de subestimar os gigantes da África. Número 3. A queda fatal de Ben no deck sobre o rio Chobe. Em 8 de junho de 2016, o entardecer estava espetacular no luxuoso Chobe Safari Lodge, em Botsuana. Para Ben Harold, um engenheiro de software de 29 anos de Seattle, o deck elevado às margens do rio representava tudo o que ele sonhou durante 2 anos, economizando para sua viagem solo à África. Ben era um profissional bem-sucedido do setor de tecnologia, que havia desenvolvido uma paixão por videografia em viagens de fim de semana pelo noroeste do Pacífico. Levou equipamentos de filmagem que custavam milhares de dólares, com a intenção de documentar cada momento de sua aventura africana. Um dos principais motivos de sua escolha pelo Lodge havia sido a propaganda sobre a segurança e o conforto da experiência de observação de hipopótamos. As sessões noturnas de observação desses animais tornaram-se lendárias entre entusiastas de safari. O deck de madeira elevado se estendia diretamente sobre o rio Chobe, proporcionando, aos hóspedes, uma vista desobstruída dos gigantes saindo da água para se alimentar. A estrutura ficava a cerca de 4,5 metros acima do rio e vinha sendo usada com segurança há anos, embora chuvas intensas recentes tivessem causado certo desgaste em trechos específicos. Hipopótamos estão entre os animais mais perigosos do continente africano, sendo responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro mamífero de grande porte. Machos adultos podem pesar até 1.800 quilos e correr a até 48 km por hora em terra firme. Suas mandíbulas colossais podem se abrir em até 150 graus e exercer uma mordida com força superior a 800 quilos por polegada quadrada. Seus caninos podem chegar a 50 centímetros de comprimento, extremamente afiados e capazes de esmagar ossos com facilidade. Ben já filmava havia mais de 1 hora os hipopótamos pastando na margem do rio, diretamente abaixo do deck. Operava sua câmera portátil ininterruptamente, encantado com o espetáculo da natureza bem diante de seus olhos. Sentia-se totalmente seguro sobre a plataforma elevada, acreditando que a altura o protegia completamente dos animais gigantes abaixo. À medida que a noite avançava, Ben ficou cada vez mais ousado, inclinando-se perigosamente para fora da grade do deck para obter ângulos dramáticos dos hipopótamos. Os funcionários do Lodge haviam instruído todos os hóspedes a permanecer sentados e evitar movimentos bruscos, mas sua busca por imagens perfeitas acabou vencendo a cautela. Foi então que tudo deu terrivelmente errado. Ben inclinou-se ainda mais sobre a grade para capturar imagens mais próximas, quando perdeu o equilíbrio e a estrutura, já enfraquecida, cedeu. Seu peso e posição instável causaram o rompimento da seção comprometida. Ele despencou de uma altura de 4,5 metros, caindo em água com cerca de 1,5 metro de profundidade, diretamente ao lado de um enorme hipopótamo macho, ainda segurando sua câmera à prova d'água. O impacto na água chamou instantaneamente a atenção do animal de 1.600 quilos. Mas,
Como é comum em situações de susto, o hipopótamo submergiu, desaparecendo sob a água turva, enquanto Ben tentava se situar e nadar em direção à margem. Por alguns segundos aterrorizantes, tudo ficou em silêncio, exceto pelos sons dos braços agitados do homem em pânico. Os funcionários do lodge começaram a gritar instruções de emergência, mas estavam impotentes para ajudar lá do alto. Foi então que o hipopótamo ressurgiu, com intenção assassina. O animal havia se reposicionado sob a água e emergiu bem ao lado de Ben. O instinto territorial do hipopótamo foi acionado ao identificar aquele corpo agitado como uma ameaça a ser eliminada. Suas mandíbulas gigantescas se abriram, revelando os temidos caninos. A câmera de Ben registrou os primeiros segundos do ataque, a boca escancarada avançando contra ele, antes de escapar de suas mãos e afundar, filmando apenas a escuridão lamacenta. O ataque foi tão rápido quanto brutal. As mandíbulas do hipopótamo se fecharam com força esmagadora sobre o tronco de Ben. Os dentes perfuraram o tórax e o abdômen, fraturando costelas e danificando órgãos vitais. A força do impacto, somada aos ferimentos da queda, tornaram impossível qualquer chance de sobrevivência. O ataque durou menos de 30 segundos. Ben morreu de trauma interno e hemorragia massiva antes que os socorristas pudessem chegar ao local remoto. A investigação revelou que as chuvas recentes haviam comprometido partes da estrutura do deck, ainda que nenhuma inspeção anterior tivesse sinalizado riscos iminentes. A causa oficial da morte foi listada como trauma interno grave, resultado da mordida do hipopótamo, agravado pelas lesões da queda. A tragédia levou a melhorias imediatas no lodge, reforço das grades, novas instruções de segurança para os hóspedes e inspeções estruturais mais rigorosas. O caso gerou impacto em toda a Botsuana, com exigência de normas mais rígidas para estruturas turísticas de observação de animais. Mas esse não foi o único incidente onde falhas na infraestrutura resultaram em encontros fatais com a vida selvagem, todos registrados por câmeras. Número 4. O ataque sorrateiro no esconderijo fotográfico de Sarah. Em 12 de outubro de 2014, as condições estavam perfeitas na exclusiva reserva de Sabi Sands, na África do Sul. Para Sarah Jane, fotógrafa semiprofissional de 38 anos, essa era a chance da sua vida. O programa especial em um esconderijo camuflado oferecia a oportunidade rara de registrar de perto o comportamento de leopardos, algo que poderia consolidar sua reputação entre os melhores do mundo. Sarah já vinha construindo seu portfólio havia mais de 8 anos, especializando-se em imagens de natureza vendidas para revistas especializadas. Esse projeto na África do Sul era o mais ambicioso de sua carreira, e ela havia pago uma tarifa premium, acreditando estar investindo em segurança e excelência. O esconderijo era equipado com suportes profissionais de câmera e vinha sendo utilizado por centenas de fotógrafos ao longo de uma década sem incidentes. Construído com materiais naturais, ficava a apenas 10 metros de um poço d'água, oferecendo visibilidade única sem perturbar os animais. A reserva exigia que os fotógrafos mantivessem contato por rádio com a base principal, realizando check-ins de segurança a cada hora. Sarah havia posicionado também uma câmera externa, montada em tripé, para registrar seu processo de trabalho e capturar o comportamento dos leopardos de outro ângulo. Leopardos africanos são predadores noturnos e solitários, podendo pesar até 90 quilos. São considerados os felinos mais fortes proporcionalmente ao peso corporal. Escalam com maestria e se movem com agilidade e silêncio impressionantes. Esses animais podem acelerar de 0 a 58 km por hora em segundos. Sua mordida pode atingir mais de 180 kg por polegada quadrada, e suas garras retráteis de 5 centímetros são afiadas o suficiente para segurar presas em fuga.
Naquela tarde, um magnífico leopardo macho aproximou-se do poço, exatamente como Sara esperava. Ela começou a clicar, capturando imagem após imagem enquanto o animal bebia água. A câmera externa continuava filmando tudo. Mas, após saciar a sede, o leopardo começou a circular o local, percebendo algo incomum no esconderijo. Machos são extremamente territoriais e reagem com agressividade a qualquer mudança no ambiente. Sara seguia fotografando, mas de repente, o leopardo desapareceu na vegetação. Ela esperou pacientemente por alguns minutos, torcendo para que o animal reaparecesse. Quando chegou a hora do check-in pelo rádio, Sara tomou uma decisão fatal. Optou por ignorar o protocolo, com medo de que o som interferisse na chance de mais uma boa foto. A equipe do Lodge tentou contato mais 2 vezes na hora seguinte, sem sucesso. Ela havia abaixado o volume do rádio para evitar ruídos. Preocupada com a possibilidade de sua câmera externa ter parado de gravar ou ter se deslocado, Sara decidiu deixar o esconderijo, acreditando que o leopardo já havia se afastado. Ela abriu silenciosamente a entrada e saiu para ajustar o tripé, focando inteiramente em reposicionar o equipamento. Mas o leopardo estava ali perto, descansando na vegetação. Seus sentidos aguçados perceberam o cheiro e o movimento de Sara. A cerca de 3 metros de distância, o felino saltou sobre ela com fúria silenciosa. Sara não teve tempo de reagir. Suas garras cortaram as costas e ombros da mulher, enquanto as mandíbulas buscavam a região do pescoço. Seus gritos ecoaram pelo poço, mas ela estava sozinha e distante de qualquer socorro. O ataque foi rápido e instintivo. O leopardo a dominou em segundos. Após imobilizá-la, ficou ao lado do corpo por alguns minutos, antes de desaparecer na escuridão. Quando ela não respondeu aos chamados seguintes, uma equipe de busca foi acionada. Encontraram seu corpo na manhã seguinte. A câmera externa havia gravado os momentos em que ela saiu do esconderijo, mas as imagens do ataque são caóticas. Mostram apenas movimentos rápidos, antes de a câmera ser derrubada. A investigação concluiu que Sara quebrou protocolos ao sair do esconderijo durante um encontro ativo com o leopardo e ao ignorar os check-ins obrigatórios. A tragédia levou à adoção imediata de rastreadores GPS nos fotógrafos e alertas automáticos em caso de falha de comunicação. Sua morte passou a integrar programas de treinamento de segurança, destacando a astúcia dos predadores e as consequências de descumprir regras em ambientes selvagens. A família de Sara usou as conclusões da investigação para promover campanhas por medidas mais rígidas em áreas de fotografia de vida selvagem na África. Sua câmera foi encontrada ao redor do poço, com mais de 200 imagens incríveis. Um portfólio que jamais seria finalizado. Mas a tragédia no esconderijo não foi o único caso em que protocolos ignorados durante encontros com animais selvagens resultaram em fatalidades documentadas por vídeo. Número 5. O ataque do búfalo durante o jantar no Serengeti. Em 4 de julho de 2013, o clima estava absolutamente perfeito no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. Para Jack White, um contador bem-sucedido de 45 anos de São Francisco, comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos com um tradicional jantar africano no meio da savana parecia a forma ideal de marcar tanto o feriado quanto sua recente promoção no trabalho. Ele estava sentado ao redor da fogueira com sua esposa e os 2 filhos adolescentes, Kevin e Michelle, aproveitando danças tradicionais dos Masai e histórias contadas sob o céu africano repleto de estrelas brilhantes. Aquela viagem em família representava tanto uma celebração quanto uma oportunidade aguardada por anos para vivenciar juntos a vida selvagem africana. Eles eram a típica família americana vivendo o safari dos sonhos, completamente inconscientes de que aquela comemoração de 4 de julho estava prestes a se transformar em um pesadelo inesquecível.
Kevin vinha registrando toda a experiência do safari com a nova câmera digital da família, e o jantar ao ar livre oferecia a chance perfeita de capturar os aspectos culturais da aventura africana. A equipe do acampamento havia garantido a todos os hóspedes que o local do jantar era totalmente seguro, cercado por cercas elétricas e monitorado por guardas armados durante toda a noite. O local do jantar ficava em uma clareira a cerca de 2 quilômetros do acampamento principal, escolhido especificamente para proporcionar uma experiência autêntica no meio da savana, mantendo-se ainda dentro do perímetro de segurança. A área vinha sendo usada com segurança para jantares desse tipo havia mais de 5 anos, contando com múltiplos sistemas redundantes de proteção. A noite transcorria perfeitamente quando o desastre aconteceu sem qualquer aviso. Uma seção da cerca elétrica havia falhado mais cedo naquele dia devido a um pico de energia, mas os sistemas de backup não alertaram a equipe de manutenção. Por essa abertura comprometida, um enorme búfalo do cabo macho entrou na área do jantar, aparentemente atraído pelos cheiros da comida e pela atividade humana. Búfalos do cabo são considerados um dos animais mais perigosos entre os chamados Big Five da África. Machos adultos podem pesar até 860 quilos e têm um temperamento que os torna extremamente imprevisíveis e agressivos. Eles possuem memória excepcional e são conhecidos por guardar rancor, às vezes rastreando ameaças por longos períodos. Seus chifres maciços podem alcançar até 1,80 m de envergadura e são fundidos na base, formando uma espécie de escudo ósseo sólido. Búfalos do cabo são responsáveis por mais mortes de caçadores e turistas na África do que qualquer outra espécie, exceto os hipopótamos. A equipe do acampamento iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, instruindo todos os hóspedes a permanecerem sentados e completamente imóveis, enquanto tentavam fazer o búfalo se afastar sem violência. Os guardas armados tomaram posições defensivas, mas hesitavam em usar força letal, já que tiros poderiam atrair outros animais perigosos e gerar ainda mais caos. O búfalo parecia calmo, mas atento, enquanto investigava o local do jantar. Seu corpo enorme se movia lentamente entre cadeiras e mesas, enquanto os convidados permaneciam paralisados de terror absoluto. Kevin continuava filmando, sua câmera capturando o impasse tenso enquanto todos prendiam a respiração, rezando para que o animal simplesmente fosse embora. Foi então que tudo saiu completamente do controle. Contra todas as instruções da equipe, Jack se levantou de repente da cadeira e começou a acenar com os braços, gritando para o búfalo ir embora. A câmera de Kevin registrou o movimento brusco do pai ao se afastar da segurança do grupo, tomando a pior decisão no pior momento possível. O búfalo do cabo vinha tolerando a presença humana até aquele instante. O movimento súbito e a postura agressiva de Jack ativaram imediatamente o instinto defensivo do animal. O búfalo abaixou a cabeça, exibindo seus chifres formidáveis, identificando Jack como uma ameaça direta que precisava ser eliminada. Os guardas dispararam tiros de advertência para o alto, mas o búfalo já havia se comprometido com o ataque. O animal gigantesco atravessou a clareira com velocidade explosiva, os cascos batendo no chão enquanto ele cobria a distância em segundos. A câmera de Kevin começa a tremer violentamente à medida que o pânico toma conta. As imagens ficam caóticas e completamente desorientadas. Em meio à filmagem instável, é possível ouvir os gritos aterrorizados de Jack e o som trovejante da carga do búfalo. Mas a imagem vira apenas um borrão de movimento e confusão, enquanto Kevin tenta instintivamente proteger a si mesmo e a sua família. Os guardas dispararam mais tiros, mas o impulso do búfalo o levou adiante com força imparável. O animal atingiu Jack com um impacto devastador, seus chifres perfurando o peito do homem e derrubando-o no chão,
antes de pisoteá-lo com seus cascos enormes. Mais tiros finalmente fizeram o búfalo recuar, e o animal desapareceu na escuridão além do perímetro do acampamento. A equipe médica de emergência chegou em cerca de 1 hora, mas os ferimentos de Jack eram graves demais. Ele morreu de trauma interno maciço e falência de órgãos durante a evacuação de helicóptero para Arusha. A investigação revelou que Jack havia violado todos os protocolos de segurança ao confrontar diretamente o búfalo, além de expor a falha na cerca elétrica que permitiu a entrada do animal na área considerada segura. As imagens de Kevin, embora caóticas durante o ataque, forneceram evidências claras da sequência de eventos que levaram à tragédia. A morte de Jack resultou em medidas de segurança reforçadas em locais de jantares na savana, incluindo monitoramento redundante das cercas e protocolos mais rígidos para lidar com encontros com animais perigosos. A família retornou a São Francisco profundamente traumatizada pela perda, e o incidente se tornou um lembrete sombrio de por que instruções de segurança devem sempre ser seguidas durante encontros com a vida selvagem africana. As imagens capturadas por Kevin passaram a integrar programas de treinamento de segurança, mostrando como um encontro aparentemente pacífico pode se tornar mortal em segundos, quando protocolos são ignorados. A comemoração do 4 de julho da família, que deveria ser um marco feliz em suas vidas, acabou se transformando em uma data que eles associariam para sempre a uma perda inimaginável. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!